Irmãos, o vídeo de hoje eu resolvi fazer, irmãos, no intuito de que para que vocês entendam a respeito do que o Pai pediu através do Filho. E quando eu tinha minhas dúvidas, irmãos, como eu falei para vocês, algumas vezes eu visitei o sistema religioso, mas eu não fiz parte. Então, é que eu não encontrava o que eu estava procurando lá. Aquilo que eu queria, a verdade, o significado das coisas, saber a vontade do Pai, o que Ele quer da gente e se Ele necessita de alguma coisa. Então, assim, irmãos, eu encontrei quando eu li e pedi para Ele que Ele me mostrasse a verdade. Mas eu só encontrei, irmãos, quando eu li. Porque enquanto eu ia no sistema religioso, não era a vontade do Pai que eu estava fazendo, e sim dos homens. Então eu vou explicar para vocês o porquê, irmãos. Porque para a gente se descontaminar de tudo que foi falado pelos homens, a gente tem que largar o que aprendeu com a família, com o mundo, com a religião e procurar fazer aquilo que o Pai pediu. E como é que a gente conhece o Pai? Através daquilo que Ele deixou para nós, que está na Escritura, na Bíblia. E quando eu li, irmãos, porque Ele enviou a verdade pelo Filho, eu vi que é totalmente o oposto do que se faz nas religiões criadas pelos homens. Então assim, ó, irmãos, está na hora de ler e de entender que aquilo que o Pai enviou pelo Filho não é o que os homens estão fazendo. Porque eu me perguntei, irmãos, se era necessário ir num templo, se eu devia fazer as práticas ao qual eles fazem lá dentro. E eu vi que é totalmente o oposto, porque o Pai não habita em templos, o Pai não é servido, e que a única coisa que eu posso fazer é obedecer o que Ele pediu através do Filho, como está em Mateus 5,6 da oração, que quando a gente for orar, que a gente fale com o Pai, e não faça como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas, nos templos, nas igrejas, para ser visto pelos homens, mas sim no entendimento, irmãos, no entendimento, para que o Pai nos ouça e não os outros. Não é para fazer as coisas para ser visto pelos outros, irmãos. Porque, como eu falo para vocês, eu não preciso vir aqui, irmãos, gravar um vídeo mostrando eu doando uma cesta básica, eu ajudando alguém. Porque quando eu fizer isso, irmãos, de eu ajudar alguém, o Pai, Ele tá vendo. Então eu não preciso vir aqui mostrar para todo mundo, eu fiz, eu ajudei. Não, irmãos, porque o próprio Messias, ele falava que os fariseus e saduceus, ouvindo os filhos pedirem pão, eles davam pão. Eles faziam coisas boas, mas eram maus. Mesmo eles sendo maus, saíam coisas boas das bocas deles. Então assim, irmãos, entendam. Não adianta eu chegar aqui e vir dizer para vocês que hoje eu fui ali na rua e doei 300 cestas básicas. Porque eu posso falar, irmãos, e posso ter feito também. Mas aí eu digo para vocês que proveito eu vou ter. Se só o Pai cabe saber o que eu faço ou não. Porque a vontade que eu faço é a vontade do Pai. Ajudar, como eu estou vindo aqui repartindo pão, a palavra. Fazendo a vontade do que Ele pediu através do Filho dele, o Messias, que é o caminho, a verdade e a vida. E anunciando o reino e a salvação para vocês. Porque era isso que eu estava em busca, irmãos. E eu não encontrava no sistema. Porque no sistema eles nos induzem às coisas do mundo. E não ao reino e à salvação. E era isso que eu buscava. E era isso que eu queria entender. O que aconteceu para que a gente se tornasse carne e sangue? Porque eu lia, mas eu não conseguia entender. Pelas coisas que eu ouvia quando eu era criança, da família. E algumas coisas que eu aprendi na religião, que foram muito poucas. Então assim, irmãos, quando eu li, eu entendi o porquê de tudo. Eu entendi o porquê da morte do filho do Pai. Eu entendi o porquê que hoje nós estamos aí, uns contra os outros. E achando que está na verdade.
e não mudando o proceder e continuando sendo como os da religião, julgando uns aos outros. Então, irmãos, está na hora de fazer a diferença e fazer a vontade do Pai e não a vontade do homem. É como eu já falei, a vontade do Pai é uma. Então eu estou vindo aqui fazer a vontade do Pai e eu não posso me tornar um tropeço para vocês. Então o que eu falo aqui, irmãos, é a vontade do Pai. E o Pai não é servido por mãos de homens. E o Pai diz bem claro em Apocalipse: sai dela, povo meu, para que não seja participante das pragas. Irmãos, a vontade do Pai é que as suas ovelhas saiam do aprisco. Porque existem outras ovelhas que estão em outros apriscos, como eu já expliquei para vocês no vídeo anterior. E essas ovelhas ele está chamando para fora. Mas ele chama pelo nome. E elas ouvem e o seguem. Por quê? Porque elas estão lá perdidas, irmãos. Elas estão procurando aquilo que a gente também quis um dia encontrar e achou. E então o que a gente está fazendo aqui é guiando essas pessoas e mostrando para elas. Porque, irmãos, não adianta eu vir aqui dizer que eu faço isso, eu faço aquilo. É como eu falei, o Pai nos conhece, é o Pai ninguém engana. Então não adianta eu vir aqui contar uma historinha, uma fábula para vocês. Mas e se não for real, irmãos? Então o que eu falo para vocês está na Bíblia. É só abrir e ler. O Pai não é servido por mãos de homens. Isaías 66. O profeta que foi morto, irmãos, professando a verdade do Pai. Leiam Atos 7, Atos 17. Porque Estevão, ele foi morto, irmãos, anunciando, mostrando a mentira, mostrando que a lei do Pai foi enviada por anjos para Moisés. Mas esses anjos, irmãos, não são anjos caídos, são os anjos do Pai que fizeram a vontade do Pai. Porque a lei do Pai, os 10 mandamentos, não mata, irmãos. Está escrito lá, não matarás. Não está escrito para matar. A lei do Pai, a gente consegue cumprir ela, irmãos. Mas a partir do momento que a gente conhece ela e reconhece que aquilo que o Pai pediu é o oposto do que o sistema ensina. Não é para julgar, irmãos, uns aos outros, é para se ajudar. E o que eu estou fazendo aqui é vindo mostrar para vocês que a vontade do Pai é uma. E para a gente fazer a vontade dele é bem simples, irmãos. É ser livres, parar de julgar, parar de se achar maior, se ajudar, repartir e ensinar para as pessoas quem é a porta estreita. É o Messias, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então leiam o que ele fez. Vejam o que ele fez, irmãos, enquanto ele andou aqui na terra. Porque ele voltou para o Pai, ele não está morto. E tudo que ele fez foi perfeito. E o que ele fez, irmãos, não muda. Vale para nós hoje também. Porque é o amor, é o ajudar, é o repartir, é todos sermos irmãos, em união uns com os outros, no amor, para que chegamos ao reino e à salvação. Então, irmãos, não adianta vir dizer que somos uma seita ou que a gente está falando contra as pessoas que estão no sistema porque a gente se julga melhor ou não. Não, irmãos. A gente está vindo falar o que o Pai pediu. Está escrito: sai dela, povo meu, da Babilônia, da religião, da confusão. Porque não estão unidos, irmãos. Cada um entra na sua porta e não se cumprimenta. Se eu sair de uma porta e entrar na outra, os que estão na outra porta não vão me cumprimentar, irmãos. Então entendam, isso é um reino dividido, que não vai subsistir, irmãos. E quando a besta chegar, só vai haver um reino. Irmãos, ela vai se sentar no trono. Ele, Jesus Cristo, o nome e a imagem adorado por todos, num corpo de um homem. Vai se assentar para reinar e vai fazer vocês adorarem o nome e a imagem de Jesus. E o que ele vai fazer, irmãos, é uma religião só. Todos vão adorar a mesma imagem e o mesmo nome. E aí, irmãos, cabe a vocês fazerem a vontade do Pai, que é o amor ao Pai e ao próximo, que são os 10 mandamentos. Porque quem ama não mata, não rouba, não destrói, não cobiça, não mente, que adulterar é mentir, trocar a verdade do Pai pela mentira.
Porque eu não posso vir aqui passar a mão na cabeça, irmãos. Eu já estive na escuridão, como eu falei para vocês. Mas quando eu quis a luz, eu li, eu abri a Bíblia. E o que está lá eu não posso trocar. Dizer que o Pai habita, se está escrito que não habita. Eu não posso, irmãos, mentir para vocês, trocando o que está escrito pelo que eu quero, pelas coisas do mundo. Então, irmãos, entendam que o que a gente está mostrando para vocês é o caminho que leva ao reino e à salvação. E quem veio anunciar para a gente o reino e a salvação foi o Messias, o Emanuel. E se eu quero que vocês encontrem a luz e saiam das trevas, eu tenho que induzir vocês a Ele, ao Messias, o Emanuel, o único pastor, o caminho, a verdade e a vida. E contar para vocês que quem está mentindo está seguindo os homens e não fazendo a vontade do Pai. Porque se o Pai não habita em templos e não é servido por mãos de homens, Ele não é adorado, porque a verdadeira adoração é ajudar uns aos outros. Que proveito tem bater palma e dar glória, irmãos? Que proveito tem eu me tornar um idólatra? Porque isso é pecado, irmãos, está escrito em Apocalipse 22:15. E o Pai não aceita elogios dos homens, porque Ele já os conhece. Então, irmãos, entendam, o que a gente está vindo aqui é mostrar para vocês que não adianta eu dar com uma mão e com a outra eu bater. Porque eu sei, irmãos, eu tenho pessoas da igreja na minha família e eu sei como é quando eles ajudam. Eles ajudam com uma mão, mas com a outra eles tiram. Porque eles ajudam e ao mesmo tempo eles recriminam aquela pessoa, diminuem ela. Então não adianta eu dar, irmãos, com a mão e com a boca, eu falar que eu tenho no coração. Isso não é amor, irmãos. A gente ajuda sem esperar que nada em troca, irmãos. E a gente não está ajudando uns aos outros para ser visto pelo Pai, e sim por amor. Essa é a diferença de quem ama. Porque ajuda sem esperar nada em troca, irmãos. A gente ajuda uns aos outros para ver o nosso semelhante bem e feliz como a gente, irmãos. Porque com pouco que a gente tem, a gente já é feliz. Então, um forte abraço, irmãos, para atingir o reino e a salvação, irmãos, fazendo a vontade do Pai e não se botando de tropeço. E não adianta vir falar dos outros, dizendo que tem amor, porque quem ama não fala mal do seu próximo, quem ama ajuda, quem ama corrige. E é o que eu estou falando aqui, irmãos. O que eu venho falar para vocês é o que eu encontrei na Bíblia. Eu li ela, eu abri, eu li, e eu não troquei o sentido das coisas para levar as coisas do mundo. O que está escrito lá é o que eu sigo. E o que o Pai falou é que Ele não habita em templos. Ele mostrou que a mulher que está em Apocalipse é uma igreja que está dando vinho da sua prostituição para todos, tanto os reis quanto os pequeninos. E está sendo adorado e servido pelas pessoas. Então está na hora de ler e entender, irmãos. Se vocês acham que a gente está mentindo para vocês, abram e leiam. E vejam aquilo que o Pai pediu. Porque não é para nós, irmãos, que a gente está chamando vocês. É para o Pai, é para o reino, é para o Messias, o Emanuel, o único pastor. Tá bom, irmãos? Um forte abraço. E não esqueçam, todos somos irmãos. E o que a gente quer, irmãos, é o reino e a salvação. A vida em abundância, a vida eterna, sem dor, sem morte. Aquilo que era no princípio, antes da desobediência. Tá bom, irmãos? Um forte abraço. Paz.